Recado, diga amém. Irmãos, eu estou muito encorajado, muito animado e cheio de expectativa, porque tudo que Deus faz, na realidade, são sinais daquilo que Ele continuará a fazer. E esse mês de abril, nós iniciamos hoje pela manhã uma série de ministrações que traz esse tema que você está vendo aqui. Contemple Jesus através de João. A nossa proposta é olhar a vida de Jesus através da ótica do apóstolo João, que escreveu o 4º evangelho. E esse desejo nasceu desde outubro. Nós estamos escrevendo e comentando, produzindo material para que o pessoal do Level Up seja ministrado através do Evangelho numa linguagem específica para eles. Então a gente tem estudado com o pessoal do Level Up desde outubro de 2023, do ano passado, o Evangelho de João. E veio muito forte no meu coração isso, os princípios, as lições, tudo que aparece sobre Jesus ali tem que ser compartilhado com toda a igreja. E eu quero trazer para vocês essa segunda ministração que está em João capítulo 2. Falamos sobre o capítulo 1 hoje de manhã, e você pode acessar o canal do YouTube da igreja e ver o João capítulo 1. Hoje eu quero olhar com vocês o capítulo 2 de João, e nós vamos ler o versículo 1 a 3 como ponto de partida da nossa conversa aqui hoje à noite. Diz o texto: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. O que a mãe de Jesus disse para ele? Agora vá comigo no versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Diga isso comigo. Jesus ficou em Cafarnaum poucos dias. Versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus a Jerusalém. O que nós acabamos de encontrar aqui são dois episódios que aparecem no capítulo 2 do Evangelho de João. O primeiro episódio, o conhecido milagre da multiplicação de água em vinho. Eu não vou precisar investir muito tempo aqui, porque já compartilhamos sobre isso em outras ocasiões. Mas o capítulo 2 também não fala só sobre isso. O capítulo 2 vai falar sobre Jesus entrando no templo em Jerusalém. Também é um episódio que já ministramos aqui, e você pode acompanhar o histórico disso em outras pregações. Mas o que eu quero nessa noite aqui é mostrar para vocês a relação, a associação que tem milagres e posicionamento. Então no capítulo 2 de João, pode passar, Leandro, próximo slide. O que nós encontramos? Uma relação muito íntima, muito próxima, muito intencional de milagre e posicionamento. Então no texto que nós lemos, encontramos uma relação que conecta um ao outro. Milagre da transformação da água no vinho está associado ao milagre, à entrada de Jesus em Jerusalém, a Jesus expulsando mercadores no templo e Jesus se posicionando ao lado da verdade do reino de Deus. Então o versículo de 1 a 3, ele vai dizer que Jesus foi convidado para um casamento, e diz que nesse casamento Jesus não foi sozinho, foi ele, seus irmãos, sua mãe, e foram seus discípulos. E neste casamento, irmãos, é muito importante a gente observar a expressão Jesus foi convidado. E por que isso é importante? Porque aonde Jesus é convidado, ele faz a diferença com a sua presença. Onde Jesus é convidado, sempre vai acontecer algo bom.
Onde Jesus é convidado, ele chega e transforma o ambiente. Por isso eu aprendo aqui a importância de convidar Jesus para todos os eventos da nossa vida. O princípio que aparece aqui é muito simples: o quanto que estamos convidando Jesus para os eventos importantes da nossa vida. O quanto que você está convidando Jesus para escolher qual é a faculdade que você vai cursar. O quanto que você está convidando Jesus para escolher, para decidir com quem você vai se relacionar. O quanto que você está escolhendo Jesus para tomar uma decisão sobre qual vaga de emprego ocupar ou sobre qual negócio você deve empreender. Veja, Jesus quer fazer a diferença fazendo parte dos eventos importantes da nossa vida. E foi isso que aconteceu ali em Caná da Galileia. Só que o versículo 3 de João 2 diz que faltou o vinho. Diga isso comigo: faltou o vinho. E a mãe de Jesus vai até ele com essa preocupação, uma preocupação muito legítima, muito válida. Porque faltar o vinho seria uma situação de vexame, de desonra para esse casal que poderia se estender por muitos anos naquela comunidade. A falta de vinho apontava uma escassez e uma vergonha para aquela família. Aquela família seria profundamente desonrada nos próximos anos. Não é sobre apenas a falta de uma bebida em uma festa. Porque eles poderiam beber água, sim ou não? Poderiam beber água. Mas a questão não era essa. A questão era o vexame social. A questão era a vergonha que se estenderia por muitos e muitos anos. Então Jesus se preocupa com isso, mas ele se movimenta no tempo certo. Nós demos um salto e fomos ao versículo 12. E o versículo 12, a gente leu que Jesus desce a Cafarnaum de novo, acompanhado por sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E Jesus fica em Cafarnaum poucos dias. Por que poucos dias? O versículo 13 vai explicar. Porque tinha chegado a Páscoa. E na Páscoa Jesus sobe de novo a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa no templo judaico. Então, nós percebemos aqui um milagre e um posicionamento. E o que nós podemos aprender? Próximo slide, Leandro. O que aprendemos sobre milagre e sobre posicionamento? Eu tenho aqui 4 lições e eu quero compartilhar com você. Primeira lição: nós aprendemos que aprendemos a respeitar o tempo de Jesus operar. O que isso significa? Significa que Maria, quando acionou Jesus dizendo que o vinho acabou, Jesus responde respeitosamente para ela. E Jesus diz assim: mulher, não chegou a minha hora. O que Jesus quis dizer com isso? Mulher era uma expressão respeitosa de se referir a uma pessoa. Era como Jesus dissesse assim: senhora, ou moça, não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. Então Jesus estava apontando para Maria que não tinha chegado a hora dele de agir. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós é a seguinte: o que fazemos enquanto esperamos a hora de Jesus agir? O que você faz quando Jesus não agiu ainda? Como é a sua espera? É uma espera passiva ou é uma espera ativa? É uma espera, daquele tipo de espera que não faz absolutamente nada porque você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, você tem uma promessa de Deus? Ou a sua espera é diferente, é uma espera que interage com a palavra de Deus, que se movimenta na direção da promessa? Porque tem muitas pessoas que enxergam esperar como ficar passivo. E não é isso que Jesus disse. Quando Jesus disse: mulher, não chegou a minha hora, Jesus não estava dizendo que ele estava passivo, que ele estava indiferente, que ele estava pouco se lixando para a falta de vinho naquele casamento. Não. Quando Jesus diz que a hora dele não chegou, ele estava apontando que a hora de Deus tem um momento, ou seja, o tempo de Deus, ele se encaixa, ele chega
ele se movimenta no tempo certo. O salmista vai dizer o que nós devemos fazer enquanto esperamos o Senhor agir. Salmos 27, verso 14, o texto diz: espera no Senhor. O texto diz: anima-te, e Ele fortalecerá o quê? E o versículo termina enfatizando o princípio: espera, pois, no Senhor. Veja, enquanto a gente espera, nós precisamos, irmãos, nos animar. Eu já falei sobre isso em outra ocasião. É uma espera animada. É uma espera com expectativa. É uma espera ativa. É uma espera que se movimenta e interage com o que Deus está fazendo. Não é uma espera passiva. Não é um tipo de espera onde nada vai acontecer. Pelo contrário, nós precisamos esperar de forma animada, porque enquanto esperamos de forma animada, Deus está fortalecendo o nosso coração. Alguém diz amém para isso? Qual é a certeza que a gente deve ter enquanto esperamos? A certeza que precisamos ter é que o nosso Deus não muda. Deus não muda. Malaquias capítulo 3 e verso 6, eu gostaria que você olhasse para esse texto. Por que que nós podemos esperar e esperar pacientemente? Porque o Deus que nós servimos, Ele não muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Os israelitas não estavam sendo destruídos, irmãos, porque Deus não muda. Porque Deus, que é misericordioso, estava sustentando os israelitas. E Deus faz questão de dizer isso através de Malaquias: povo de Deus, ouça isso, o nosso Deus não muda. E porque Ele não muda, nós podemos esperar com paciência nele. E porque Ele não muda, nós podemos ter a certeza, como a gente canta, que Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Porque Ele não muda, a gente precisa ter essa convicção enraizada dentro de nós. Porque preste atenção, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o cenário político muda, as suas emoções mudam, o seu humor muda, mas o nosso Deus não muda. Ele é imutável. Ele é perfeito, Ele sabe o que faz. Então, Deus não muda. Esse é um motivo para a gente esperar com paciência o tempo de Jesus operar. Jesus não muda. Por esse motivo podemos esperar, podemos nos animar e podemos fortalecer o nosso coração. Número 2, o que aprendemos sobre milagre e posicionamento? Em segundo lugar, nós precisamos aprender a fazer o que Jesus está falando. Domingo passado, Páscoa, nós tivemos aqui uma direção de Deus no culto da manhã e estudamos, vimos os 7 últimos dias de Jesus na cruz. Na sua jornada de vida que caminhou e culminou com a cruz. E nesses 7 últimos dias a gente viu a quantidade de eventos e de episódios que Jesus viveu. Em apenas 7 dias, Jesus viveu muita coisa. E nós fomos desafiados a olhar para nós e pensar assim: se aconteceu muita coisa com Jesus em 7 dias, por que não pode acontecer conosco? E a partir do domingo passado, muitos de nós assumimos esse compromisso diante de Deus, de fazer o que deve ser feito, de fazer o que Jesus está falando. Quando Jesus fala algo para nós, a gente precisa examinar o nosso coração. A gente precisa sondar, para ver, para avaliar, qual é o nível de disposição que a gente tem de interagir com aquilo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Como anda a nossa disposição? Como anda a nossa disposição? Como anda a nossa interação? Jesus está falando repetidas vezes
Jesus está falando de forma específica. E como estamos interagindo com isso? Qual é o nível de responsabilidade e de comprometimento que nós estamos colocando nisso? Como Damião acabou de ministrar aqui para nós, com qual coração a gente está fazendo o que fazemos? Em João capítulo 2, versos 7 e 8, eu gostaria que você olhasse isso no detalhe comigo. Jesus diz aos servos: encham de águas essas vasilhas. E eles enchem. No versículo 8, Jesus diz: tire a água e leve para o dirigente da festa. E eles levam. Veja, há poucos minutos atrás, Jesus tinha dito que não chegou a hora dele. Poucos minutos depois, Jesus está transformando a água em vinho. O que isso aqui fala para nós, irmãos? Fala para nós que se a nossa sensibilidade não estiver ativa, se a gente não estiver discernindo o que Jesus está falando e mandando fazer, nós corremos o risco de não participar do milagre que Ele está operando. Corremos o risco da distração. Quando Jesus manda alguém fazer algo, é porque Ele está te concedendo a oportunidade de fazer parte do milagre. Ele chamou esses servos primeiro para encher as vasilhas de água. Jesus poderia encher as vasilhas de água, sim ou não? Jesus chama os servos para pegar da água e levar para o dirigente da festa. Jesus não poderia servir o dirigente da festa, sim ou não? Mas por que ele chama esses homens? Por que ele envolve esses homens? Por um simples motivo. Jesus não quer operar milagres sozinho. Ele quer contar conosco. E se você olhar na Bíblia, o padrão de Jesus é esse aqui. Vai multiplicar pães e peixes. O que ele faz? Acha um menino que tinha. Vai ressuscitar Lázaro. Ele olha para aqueles que estão ali e disse: tirai a pedra. Ou seja, o padrão de Jesus é um padrão de convidar pessoas para operar junto o milagre que precisa ser feito. Olha o que diz 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Alguém pode ler? 1, 2, 3. Paulo está dizendo à igreja que a igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício. Mas Paulo também diz algo muito importante antes. Ele diz assim: nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o que Deus está fazendo. Ouça isso. Deus quer que a gente coopere com os milagres que Ele está operando aqui na terra. Deixa eu te dar exemplos práticos para isso ficar mais perto de você. Dona de casa, quando Deus te manda fazer um bolo para levar para uma vizinha, é porque Deus quer usar você para suprir a fome de alguém. Quando Deus nos chama para fazer algo, é porque Deus quer nos usar para operar um milagre. Quando alguém que estava internado, da sua família ou da sua vizinhança, volta da internação, chega em casa, e Deus manda você ir lá ajudar, oferecer ajuda, fazer uma faxina, passar roupa daquela pessoa, ajudar em uma reforma, os homens, ajudar numa reforma de alguém. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está te dando a oportunidade de participar de um grande milagre na vida alheia. Eu acho que você não entendeu isso. Sabe por que a gente não entende isso muito bem? Porque a gente acha que milagres é Deus quem faz e só Ele e a intervenção dEle. Só que Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas. Esses dias eu estou dirigindo e estava indo para um compromisso. Parou um pedinte, eu parei no farol e ele veio até mim. Um homem em situação de rua, de meia idade. E ele
muito abatido, já era por volta de umas 4 horas da tarde. Ele disse para mim assim: por favor, se você puder me ajudar, me ajude. Eu estou aqui desde as 7 horas da manhã e eu não fiz nenhuma refeição ainda. E aí eu já pensei, cara, eu já fiz 2 refeições e já estou pensando na terceira. Ele não fez nenhuma. E eu estava sem dinheiro. Hoje em dia a gente não anda com dinheiro, a gente anda com um meio eletrônico de pagamento. Só que eu lembrei que eu sempre levo pacotes de bolacha no porta-luva do carro. É uma prática nossa. E aí eu disse para ele: rapaz, eu não tenho R$1 aqui em dinheiro, mas você aceita um pacote de bolacha? Irmãos, quando eu falei o pacote de bolacha, o semblante daquele homem transformou, mudou. Ele estava com uma cara de coitado, de dó, de pena, de faminto. Quando eu falei o pacote de bolacha, o rosto dele recobrou o ânimo, a pupila dele dilatou, ele sorriu e falou: sim. Eu peguei o pacote de bolacha, entreguei para ele e disse: Deus te abençoe. Ele chorou e disse para mim: você não sabe o quanto que eu estava orando desde hoje de manhã para Deus usar alguém para me dar pelo menos um pacote de bolacha. Eu estava sendo a resposta de oração daquele homem. Ah, pastor, mas um pacote de bolacha? Então, esse é o nosso problema, a gente minimiza as coisas de Deus. Esse é o seu problema, você acha que um bolo para a vizinha é pouco. Esse é o seu problema, homem, você acha que consertar o telhado do vizinho é pouco. Esse é o nosso problema. A gente acha que os milagres são aquelas coisas extravagantes. Tem que entrar alguém aqui de cadeira de roda e levantar. E olha que Deus já fez isso aqui, viu, irmão? Gente entrou de cadeira de roda e levantou. Só que, irmãos, Deus quer operar nas coisas simples. Deus quer operar nas coisas pequenas. E a pergunta é: quem de nós está disposto a cooperar com os milagres que Deus quer realizar? E para a gente cooperar, a gente tem que fazer o que Jesus está falando. A gente tem que fazer o que Jesus está falando. Se Jesus está falando, pegue a conta de luz do teu vizinho e pague, é porque você vai ser resposta de uma oração dele. Se Jesus está falando, faça um pix para o pastor. Não, peraí. Eu precisava quebrar o gelo que vocês estão muito sérios. Não, mas pode ser Deus também, viu? Não vou deixar essa questão em aberto aqui. Mas, irmão, leva a sério essas pequenas direções que Deus te dá. Não minimiza. Porque o princípio bíblico é o seguinte: aqueles que são fiéis no pouco, no muito serão. Tem muitos de nós que querem ser usados por Deus nos milagres extraordinários, gigantescos, mas a gente não consegue servir uma pessoa. A gente não consegue ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Então veja, Deus quer nos usar. Só que a questão é, a gente está lidando com isso? A gente está fazendo o que Jesus está falando? Terceira forma de nós aprendermos sobre milagre e posicionamento. Terceiro ponto. Precisamos celebrar quando Jesus manifesta o zelo que Ele tem por nós. Jesus entra no templo. Ele expulsa tudo o que era incompatível com o templo de Deus. Tudo. O versículo 14 a 17 vai dizer lá que tinha gente vendendo bois, ovelhas, pombos, tinha cambistas, e Jesus faz um chicote e começa a expulsar todos do templo. Ele espalha o dinheiro dos cambistas, ele expulsa os que vendem pombos, e ele diz: a casa do meu pai não será uma casa de vendas. E aí o versículo 17 eu gostaria que você olhasse comigo. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará.
Ou em outras palavras, o amor, o cuidado, o zelo pelas coisas de Deus era uma marca presente na vida de Jesus. Irmãos, para que a gente tenha uma relação de milagres e posicionamento, a gente precisa celebrar quando o zelo de Jesus se manifesta. Jesus é zeloso pelo templo dele. E qual é o templo dele? Você e eu. Jesus é zeloso por cada um de nós. Quando ele entra, quando ele vê, quando ele nos sonda, e ele encontra coisas, ele encontra cambistas, ele encontra animais, ele encontra tudo que é incompatível com o reino de Deus, o que ele faz? Ele expulsa. A gente cantou aqui que a luz de Jesus dissipa as trevas. E essa é a realidade quando Jesus entra em nós. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4 e versículo 5. Tiago 4, 5. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O apóstolo Tiago, ele está chamando o posicionamento no capítulo 4. Ele diz sobre sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele diz também, adúlteros e adúlteras, não peçam algo para os seus deleites, mas peçam algo que vai honrar a Deus. E aí no versículo 5 ele diz assim, vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? Vocês acham que é sem intenção que a Escritura diz que o Espírito de Deus, pode deixar lá, tem intensos ciúmes. O Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes, tem zelo. O que o apóstolo Tiago está dizendo, irmãos? Nós somos templos de Deus. Precisamos entender, Deus tem zelo por nós. Como está o templo de Deus que é a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está as suas emoções? Como está a sua saúde física? O que você está comendo? Qual é a sua rotina de atividade física? Ou se você não tem atividade física, não caminha, não se exercita, como é que você está cuidando de si mesmo? Por que isso é importante, irmãos? Parece ser despretensioso, mas a verdade bíblica é, o Espírito Santo tem ciúmes, tem zelo. Ele quer que nós sejamos cuidadosos com o templo dele. Você pode dizer amém para isso? Como é que você está cuidando? Como você está cuidando? Quando o zelo de Jesus se manifesta, como é que você reage a isso? Como é que você reage a esse zelo? Em quarto e último lugar, a gente precisa nos posicionar naquilo que fomos chamados a fazer. E eu termino por aqui, mostrando a vocês alguns textos bíblicos. Primeiro, a gente precisa se posicionar como um povo que está firmado na rocha que é Jesus. Salmos capítulo 40 e verso de número 2. Por favor, acompanhe comigo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor firmou os nossos passos. O Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha que é Ele mesmo. E mais do que isso, Ele nos tirou de um lago horrível, de um lamaçal, de uma sujeira, de um esgoto. A gente estava mergulhado no lamaçal do pecado e o Senhor foi lá e nos resgatou. Precisamos nos posicionar porque Ele perdoou os nossos pecados.
Colossenses capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados em Cristo, por causa do sangue que Ele verteu na cruz, fomos perdoados. Precisamos nos posicionar não só porque os nossos pés estão na rocha, não porque apenas fomos perdoados, mas porque fomos adotados como filhos. Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou a bondade, a benevolência da sua vontade. Fomos adotados por Cristo Jesus. Precisamos nos posicionar como povo selado com o Espírito Santo. Ainda em Efésios 1, versículo 13, a palavra diz, Efésios 1, 13, em quem temos, ou seja, em quem também nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, nós fomos o que, gente? Selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está em nós. A igreja precisa se posicionar como alguém selada, como um corpo selado no Espírito Santo. Nós fomos feitos templos e moradas do Espírito, está em 1 Coríntios 3,16. E por último, eu quero ler 2 Coríntios 5,20. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo. E eu termino aqui. De sorte que nós somos o que, gente? O que é um embaixador? O que um embaixador faz, gente? Ele representa o seu país de origem em um país estranho. O Paulo está dizendo aqui, nós, a igreja, não somos daqui. A nossa pátria não é daqui. O nosso país não é o Brasil. O nosso país é outro. Nós somos de outro lugar. Pastor, e afinal de contas, o que a gente faz no Brasil? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos representando a embaixada celeste aqui na terra. Nós estamos declarando e dizendo: o reino de Deus é chegado. Nós estamos cooperando com os milagres que Deus está fazendo aqui na terra. Como, pastor? Levando o bolo para a vizinha, consertando o telhado do vizinho, pagando a conta de luz de alguém que está orando lá. Você não tem noção, tem mãe chorando porque o filho não tem água quente para tomar banho. E às vezes Deus está colocando no teu coração: pega a conta de luz dessa família, paga. Deixa eu contar mais um testemunho. Testemunho é bom porque ilustra. No comecinho de dezembro eu estava orando. Quantos conhecem o pastor Walter? Levanta a mão aí, pastor Walter de Matão. Walter e Jô estão lá em Matão. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço a vocês. E o pastor Walter, eu estava orando por ele. O pastor Walter está em Matão há 3 anos. E debaixo de muitos desafios, pregando o evangelho, teve que abrir mão do seu carro, vendeu o carro, que ele tinha um carro muito simples. E no começo de dezembro eu estava orando: Jesus, se o Senhor me desse condição, eu ia dar um carro para o Walter. Essa era a minha oração: Jesus, se o Senhor me der a condição, eu vou dar um carro para o Walter. Porque eu sei o quanto é difícil o início de uma igreja. Se o Senhor me der condição, eu vou dar um carro para ele. Irmãos, 15 dias depois, um irmão aqui da igreja me procura e diz assim: pastor, eu falei sim. Ele disse para mim: eu não sei o que você vai fazer com isso, mas Deus mandou eu doar um carro para a igreja. Ele disse assim: pastor, eu não sei se vai usar para
carregar materiais, para entregar cestas básicas, eu não sei. Eu falei, na hora, o Espírito Santo falou para mim: o que você orou há 15 dias atrás? Aí eu olhei para esse irmão e disse assim: irmão, eu já sei quem é o dono desse carro. O que aconteceu, irmãos? Deus levantou uma equipe, muitas mãos aqui. O carro foi reformado, foi revisado, foi pintado. E agora, dia 4, hoje é dia 7, dia 4, sexta-feira agora, o pastor Walter veio de ônibus para São Paulo e voltou com o carrinho dele para Matão. Milagres simples. Eu não tinha condição, mas Deus criou uma rede de cooperadores para que o milagre aconteça. Sabe, irmão, às vezes Deus coloca coisa tão grande no seu coração, que é maior do que você, que é maior do que o seu saldo bancário, que é maior do que a sua família, que é maior do que a sua história, que é maior do que a sua origem. Mas quem disse que você precisa ser grande para fazer algo? Quem disse? Basta apenas você se posicionar como um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo. O mistério do Evangelho está sendo conhecido através de nós. Então que Deus te use. Eu concluo e termino dizendo isso para você. Leva isso para casa. Satanás, irmãos, não está brincando de matar, roubar e destruir. Não. Essa é a missão de Satanás. E posso te falar algo? Ele é obstinado nessa missão dele. Satanás não brinca de matar, roubar e destruir. Ele é obstinado porque essa é a missão dele. Só que enquanto isso, a nossa missão é nos posicionar naquilo que Jesus está falando. É nos posicionar no que Jesus está revelando. É sermos a resposta de Deus para a ardente expectativa da criação. É ouvirmos os céus e manifestarmos os céus aqui na terra. Por isso que a gente ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. E quando você ora isso, pode ter certeza, Deus vai te responder. Agora, preste atenção em algo. Aguce a sua sensibilidade. Não mire em coisas muito grandes. Ouça o que o Espírito vai te falar e siga nessa direção. Sirva a quem Ele mostrar que você deve servir. Abençoe quem Ele falar que você deve abençoar. Ore por quem Ele mostrar que você deve orar. Sirva, ame, perdoe quem Ele mostrar que você deve amar e perdoar. Porque lembra-se disso, você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Se coloca de pé. E nós queremos orar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos embaixadores do Teu reino. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. O Senhor escolheu cada um de nós que estamos aqui como embaixadores da pátria celestial aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos de passagem. A nossa estadia aqui é tão provisória, mas nós sabemos que em breve, Senhor, estaremos a caminho da pátria celestial. Em breve nos encontraremos com o Senhor da eternidade. Enquanto isso não acontece, Jesus nos usa como cooperadores para que os milagres aconteçam. Usa a tua igreja, usa os meus irmãos, usa as minhas irmãs, Pai, nas situações mais simples possível, nas situações mais corriqueiras, mais rotineiras. Mostra que o Senhor quer manifestar milagres. O casamento para alguns em Caná da Galileia era algo tão simples, tão rotineiro.
mas foi ali que o Senhor transformou a água em vinho. E eu te peço, Senhor, nos dê essa sensibilidade para perceber aonde o Senhor quer nos usar, aonde o Senhor quer nos usar para abençoar, para servir, para impactar a vida de pessoas, Senhor. Ah, Jesus, se você puder orar, querido, ore ao Senhor. Tenha esse momento de intimidade com Jesus. Se coloque à disposição como embaixador do reino dele na terra. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Rei. Usa-nos, Senhor, usa-nos, usa-nos, usa-nos. Há tantas pessoas aflitas, há tantas pessoas que estão necessitadas, voltando de internação. Há pessoas que receberam alta hospitalar, estão sem condições de se movimentar, de fazer as suas tarefas de casa. Senhor, há homens que estão com suas casas precisando de reforma. Senhor, há pessoas que estão precisando de um alimento agora. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Mostra quem são essas pessoas e nos usa como cooperadores do Teu reino, para que os milagres se manifestem, para que a glória do Senhor seja conhecida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorá-lo.